Ok, nós estamos aqui na segunda parte da nossa aula de número 4 e nós tivemos um probleminha ali, parou a gravação, nós estamos retornando a gravação, né? E nós estávamos falando sobre o tabernáculo, nós estávamos falando sobre Êxodo, capítulo 13, versículo 3, sobre o jumentinho, né? Só dar uma fechada aqui na porta, ok? Todo jumentinho, primogênito da jumenta, deve ser resgatado com um cordeiro. E nós falamos da história, vamos ter uma ilustração aqui de um judeu pobre que não tinha um cordeiro para resgatar, né, o seu jumentinho. E nós falamos da terceira pessoa que ouviu a história e deu seu único cordeirinho, sem mácula, para que substituísse a morte do jumentinho. E assim, aquele judeu resgatou, né, o seu jumentinho, ele pôde viver. Esse foi o mesmo princípio para conosco. Estávamos perdidos, sem Deus e sem esperança no mundo. Efésios capítulo 2, versículo 12. Mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus, que tabernaculou, ele se tornou o tabernáculo, o próprio Deus, veio aqui como homem, 100% homem e 100% Deus. 100% Deus. Nós vimos aqui nessa primeira parte da aula, nessa aula número 4, e nós estamos falando sobre João 1,14, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. João 1, nós estamos lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Cheio, e vimos a sua glória, né? Cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Cheio de graça e verdade. A encarnação de Jesus Cristo permitiu que a humanidade visse a glória divina de forma tangível, manifestada no amor, graça e verdade de Jesus, e não através do temor. A graça de Deus manifestou na pessoa de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com Deus. O propósito do Redentor, a participação, né, e morte, em Hebreus capítulo 2, olha lá comigo, Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, abre sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versículo 14, está escrito: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder de morte, a saber, o diabo. Olha, Hebreus capítulo 2, versículo 14, né? A identificação com a humanidade, né? Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele, Jesus, participou. A encarnação de Jesus foi necessária para que Jesus se tornasse um de nós, como se um irmão mais velho, o primogênito entre muitos. E o propósito, destruição do diabo e da morte. Aqui na parte final do versículo 14 de Hebreus 2, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O propósito direto de assumir a carne foi para que, pela sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ao se tornar humano, ele pôde morrer, algo que, como Deus eterno, não poderia fazer. Mas como homem, ele foi à cruz por você e por mim. Como homem, ele pagou um preço alto, o sangue precioso na cruz. Em Atos, fala que ele deu Deus derramou seu próprio sangue em favor de nós todos, de toda a humanidade. Então ele foi 100% homem, 100% Deus.
E também o propósito, nós estamos falando do propósito da obra consumada, a libertação do medo. Ao vencer a morte, através da sua própria morte e ressurreição, Jesus libertou a humanidade da escravidão ao medo da morte e do poder escravizador do pecado. Nós falamos na última aula, né? Para liberdade, nós fomos libertos do mercado de escravidão do pecado. Um resumo aqui rápido do propósito da obra consumada. Revelação. Mostrar claramente, concretamente, o amor e a natureza do Pai, como está escrito aqui em João 1, versículo 14. Substituição. E nós vamos falar muito sobre substituição. Vou apagar aqui, ok? O tabernáculo. Nós vamos falar muito sobre substituição nessa aula. Ok. Substituição. Sabe, Jesus foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Né? Ele assumiu a natureza humana para pagar o preço que apenas um homem poderia pagar. Mas sendo Deus, sua morte teria valor infinito. Infinito ali na cruz. Mediação. Tornar-se um sumo sacerdote misericordioso que compreendesse as tentações e fraquezas humanas. Em Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18 está escrito. Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Em suma, o propósito da obra consumada. A encarnação é o amor concreto de Deus. Nós estamos falando do propósito de ele se tornar homem e a cruz do Calvário. Em suma, a encarnação de Jesus é o amor concreto de Deus, unindo-se à humanidade para resgatá-la da morte e do diabo, elevando o ser humano, o homem, a ter comunhão com o Deus Altíssimo. Só por meio desse único mediador, Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. João, capítulo 14, versículo 6. A obediência perfeita de Cristo. Em Romanos, capítulo 5, olha comigo Romanos 5. A obediência perfeita de Cristo. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 19. Está escrito. Romanos capítulo 5, versículo 19. Abre a sua Bíblia comigo aí. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Uau! Esse versículo estabelece um paralelo entre dois representantes. Adão, cuja desobediência trouxe condenação à raça humana, e Jesus, o último Adão, cuja obediência trouxe justificação para todos aqueles que nele creem. A obediência é ativa e passiva. A obediência de Cristo não foi apenas sua morte passiva, ou seja, ele se deu voluntariamente
na cruz do Calvário. Em João 10:18, ele disse: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário por nós, por cada um de nós. Mas toda a sua vida, toda a vida de Jesus foi de submissão perfeita à lei de Deus, culminando no sacrifício na cruz. Lembra? A lei não são só 10 mandamentos. Esse é o resumão da lei. A lei são 603 ordenanças. Estão reveladas na Torá hebraica, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Né? A Bíblia, o Velho Testamento, chama no hebraico Tanakh. E é formada por 3 livros. A Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, os Neviins e os Ketuvins, os Salmos e Proféticos e os Salmos e Poéticos e os Proféticos, né? Torá, 5 primeiros livros, Neviins e Ketuvins. Neviins, os Salmos e Poéticos e os Ketuvins, os Proféticos. Forma a Tanakh hebraica, o Velho Testamento que nós conhecemos. Então, Jesus teve uma submissão completa. A lei, os judeus, seria fazer suas necessidades fisiológicas. Ele tinha de cavar um buraco e tampar as fezes. Senão, ele transgrediria a lei. E se transgredisse um só dos 603 mandamentos, Tiago fala que transgrediria toda a lei. Toda a lei. Eles tinham de ficar vigiando as ovelhas para que as manchadas não cruzassem com as que não eram manchadas. Era impossível o homem natural cumprir a lei de maneira completa. Mas aí vem Jesus. Ele tabernaculou. 100% homem, 100% Deus. E ele disse em Mateus capítulo 5, versículo 17, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. E ele cumpriu a lei de maneira completa. A sua vida, nada mais, nada menos, foi um estabelecimento de uma credencial para a sua morte. Seus milagres, tudo que ele fez, toda a sua vida, tornou uma credencial. Ele estava apto a ir na cruz em substituição a cada um de nós. Por isso Paulo fala em Romanos capítulo 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Amém? Aleluia! Então, Jesus, ele foi na cruz. Romanos 5,19, o segundo Adão, para morrer a nossa morte, para se tornar a nossa substituição. Justificação por imputação. A justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário. E a prova é a ressurreição de Jesus. A justiça de Deus foi imputada em nós por meio de Jesus Cristo. Através da obediência de Jesus, muitos não apenas são perdoados, mas feitos, declarados justos perante Deus. A salvação é para todos. Nós sabemos, a salvação é para todos. Porém, nem todos receberão a oferta pelo pecado, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E por não crerem no Cordeiro de Deus, estão perdidos eternamente. A salvação é para todos, mas nós sabemos que nem todos serão salvos. Porque rejeitaram o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. O resultado da obediência de Jesus reverte os efeitos da desobediência de Adão, o primeiro homem.
trocando a morte pela graça e vida. Em Filipenses capítulo 2, todos nós já conhecemos de quais versículos, né? Filipenses capítulo 2, versículo 11, versículo 5 a 11. Filipenses 2, versículo 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, nós estamos falando sobre isso, hein? Não julgou como usurpação ou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Uau! Amém. Amém. Hã? Amém. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, Romanos capítulo 5, versículo 19, destaca que a justiça que salva não provém dos esforços humanos, mas da obediência perfeita de um único homem, Jesus Cristo. Obediente até a morte e morte de cruz para nos salvar. Então, agora vamos falar sobre a substituição, a morte substitutiva na cruz. Se você pode, eu creio que você pode, porque você é um estudante da palavra de Deus, abre a sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53. A morte substitutiva de Jesus na cruz, frequentemente chamada de expiação vicária, ou porque ele se tornou o nosso substituto, eu já falei sobre isso, né? Ele foi nosso substituto. Substituto na cruz do Calvário. Para essa palavra no grego é a palavra hiper. E significa eu já falei, já dei esse significado aqui, mas de novo. Significa em favor de, em benefício de, para o bem de, em favor de, em benefício de, para o bem de, em lugar de. Então, a palavra hiper, Jesus tornou nosso substituto. Ele foi em nosso favor, em nosso benefício, para o nosso bem, em nosso lugar. Em nosso lugar. Era nós que merecíamos ir na cruz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas ele, o Cordeiro de Deus, tomou o nosso lugar. Foi em nosso benefício, para o nosso bem, em nosso favor. Ele morreu a nossa morte, pagando um preço alto, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com Deus. Então, a morte substitutiva de Jesus na cruz, né, foi para nosso bem, para o nosso benefício, em nosso lugar, em nosso favor. Ou penal, Jesus estava sendo punido pelos os pecados do mundo inteiro. Jesus foi punido. Aqui, vou apagar aqui de novo.
Então, a expiação, a substituição de Jesus vicária, ou seja, substituta, ele tornou nosso substituto, e penal. Ele foi punido, não pelos pecados dele, mas por nossos pecados. Ele foi punido pelos pecados de toda a humanidade. De toda a humanidade. Não só seu nem meu, mas de toda a humanidade. Onde está escrito isso, pastor? 1 João 2, 2. Deixa o dedinho aqui em Isaías 53. Nós vamos falar de Isaías 53. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2, está escrito: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos, mas do mundo inteiro. Está escrito aqui, 1 João 2, 2. Volta lá no Isaías 53. Volta lá comigo. Então, vicária, porque tornou nosso substituto na cruz. Penal, porque ele estava sendo punido pelos pecados do mundo inteiro. E isso aqui, para nós, amados, é a cerne do Evangelho, onde Cristo assume o lugar do pecador, sofrendo a punição merecida pela humanidade, para oferecer salvação e reconciliação com Deus. E aqui o nosso texto de Isaías 53, olha lá comigo, versículo 4 a 6. Isaías 53, eu vou apagar aqui que eu quero de novo escrever aqui no quadro. Isaías 53, versículos. Olha aqui comigo aqui. 4 a 6, está escrito: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amados, aqui está Isaías 53. Sabe quando foi escrito Isaías 53? Isaías 53 foi escrito cerca de 680 a 740 anos antes de Jesus vir na Terra. E aponta literalmente para da crucificação de Jesus. Todo o capítulo 53 fala da crucificação. Até do sepultamento de Jesus está aqui no capítulo 53. Fala que ele foi sepultado entre ricos. Ele foi sepultado numa túmula de ricos. Né? Nós sabemos que ele foi colocado na túmula de Jairo. Né? Mas também fala que ele foi pregado entre dois ladrões. Né? Isaías 53. Olha lá. Levou sobre si os pecados e pelos transgressores intercedeu. Mas no versículo 10 a 12. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando era a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado
com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele foi contado entre os transgressores. Nós sabemos que ele foi colocado no meio de dois ladrões, e nós sabemos a história que um dos ladrões rejeitou e confessou Jesus, e ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso do meu Pai. Amém? Então, a justiça de Deus foi satisfeita no Calvário. Isaías 53. Este trecho aqui de versículo 4 a 6, esse trecho profético, descreve detalhadamente a obra substitutiva séculos antes de Jesus, ou seja, 740 a 580 antes de Cristo. Substituição, versículo 4, olha aqui. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Né? Aqui fala sobre substituição. A causa, versículo 5. Jesus foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo, aqui também no versículo 5, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, indicando que ele recebeu a penalidade para que os fiéis, para que cada um de nós recebêssemos a paz, a reconciliação com Deus. A ação do Pai, no versículo 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, destacando que a punição não foi pelos seus próprios pecados, mas pela imputação, transferência dos pecados da humanidade para ele. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21 é outro versículo também que nós falamos na semana passada. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, no versículo 17, nova criatura é. No versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós, para que nós tornássemos justiça de Deus. Esse versículo resume a troca substitutiva. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A inocência de Jesus, né, em 1 Pedro 2, 22, Jesus nunca pecou, sem pecado algum. Não pecou. 1 Pedro 2, 22 fala que ele, sem pecado, não pecou, mas assumiu o fardo, o peso e as consequências do pecado da humanidade na cruz do Calvário. A troca, a imputação. Deus tratou Jesus como se ele fosse um pecador, ao tomar os pecados de toda a humanidade sobre si, carregando sua culpa para que os seres humanos pudessem ser declarados justos diante de Deus. Em Mateus capítulo 27, versículo 45, quando Jesus gritou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Foi o único momento que Deus virou as costas para o seu filho. Foi na cruz. Jesus não pecou, mas naquele momento ele estava levando sobre si o pecado de toda a humanidade. E Deus virou as costas para ele. E isso é tão claro em Salmos capítulo 22, escrito 900 anos antes de Jesus nascer. Salmos 22 fala da crucificação do Messias. Salmos 22 fala da crucificação. Porque cruz fala da crucificação. Começa falando: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Fala da crucificação. Por que Deus virou as costas para o seu filho? Versículo 3. Porque Deus é 3 vezes santo, santo, santo. Ele
não tolera pecado. E naquele momento na cruz, Jesus estava levando sobre si os pecados de toda a humanidade. Ele estava morrendo pagando um preço pela morte de todos nós na cruz do Calvário. Então, houve uma troca. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22 tem essa resposta. Deus é 3 vezes santo, santo, santo e não tolera pecado. Jesus não pecou, mas na cruz ele estava levando sobre si todos os nossos pecados. E o resultado? A justiça de Deus é cumprida através do sacrifício do justo pelos injustos, permitindo que o pecador seja justificado. Em 1 Pedro 3, versículo 8, versículo 18. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Pois também em Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Então, Jesus foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Ele morreu a nossa morte. O justo pelos injustos, para que nós que éramos injustos, tornássemos justos diante de Deus. Os principais aspectos da morte substitutiva de Jesus no Calvário: o amor e sacrifício. Jesus morreu voluntariamente, levando sobre si o preço que a humanidade deveria pagar, né? Levou sobre si os pecados de toda a humanidade. Ele levou sobre si toda a nossa condenação. A cura e redenção. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 5. Refere-se à cura espiritual e reconciliação, mais do que a cura física. Ele morreu por nós. Ele levou sobre si todas as nossas transgressões para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com Deus. Justificação. O pecador é considerado justo, não por mérito próprio, mas porque a sua culpa foi totalmente paga na cruz por Jesus. Lembra? Na semana passada, toda a nossa dívida foi encravada na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Então, eu já falei sobre isso também, mas a nós fomos justificados gratuitamente, não por mérito próprio, mas pela fé. Em Romanos, abre a sua Bíblia comigo em Romanos 3, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 24 e 25. Romanos, capítulo 3, versículo 24, 25. Está escrito: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha aqui. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Versículo 22. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, pela fé, no sangue de Jesus, fomos justificados gratuitamente. Pela fé, no sangue de Jesus, fomos justificados gratuitamente, Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Então, essa é a frase que
que traduz aqui Romanos 3, 24, 25. Pela fé no sangue de Jesus, fomos justificados gratuitamente. Amém? Aleluia! Oh, glória! Minha esposa está rindo ali. Então, amados irmãos, fomos justificados gratuitamente pela fé no sangue de Jesus. A redenção pelo sangue. Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo 7. Está escrito. Efésios, nós já temos falado de Efésios 1 várias vezes aqui, mas no versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha, a redenção pelo sangue de Cristo, descrita em Efésios 1, versículo 7, e também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que nós fomos resgatados não mediante coisas corruptíveis, como ouro, pedra preciosa e prata, mas sim pelo precioso sangue do Cordeiro derramado na cruz por nós. Então, isso significa o resgate da humanidade do pecado através da morte de Jesus. Um sacrifício supremo e de valor infinito. Esse pagamento superior a bens perecíveis, como prata ou ouro, perdoa pecados e liberta todos aqueles que vão a Ele pela fé, a ter uma vida cheia de graça e a garantia de vida eterna com Deus. E nós falamos na semana passada, né, resgatados ali, não mediante coisas corruptíveis, resgatado ali no grego é lutró, e significa comprados no mercado de escravidão de pecado, e não somos mais passíveis de venda. Não somos mais passíveis de venda. Ele pagou o preço. Não foi ouro, não foi pedra preciosa, não foi prata, mas sim seu precioso sangue derramado uma única vez por toda a eternidade. Amém? Aleluia. Perdão e libertação em Cristo. A remissão, perdão das ofensas e a libertação da maneira vazia de viver, herdada pelos antepassados. Agora nós podemos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Agora nós temos o perdão eterno. Fomos perdoados eternamente. Ah, mas pastor, mas nós vamos pecar ainda? Pecamos! Porque temos a natureza pecaminosa, nós temos a carne que milita contra o Espírito, e nós temos o inimigo, que é o diabo, que está o tempo todo nos atacando. E nós erramos o alvo às vezes. A matia no grego, errar o alvo para pecado. Às vezes nós erramos o alvo, pecamos. Nós não perdemos a salvação quando pecamos. Nós perdemos a comunhão com Deus. E essa comunhão é restaurada no momento que nós confessamos, sacudimos a poeira e avançamos para frente. Então, nós fomos perdoados eternamente por meio da obra redentora de Jesus no Calvário, e o preço foi o sangue derramado. Essa é a riqueza da graça de Deus. Este ato de redenção é fruto da abundância da graça do nosso Deus em Jesus Cristo. E o significado teológico representa o fim da necessidade de sacrifícios de animais, pois o sacrifício de Jesus da cruz completou a obra de redenção, satisfazendo a justiça divina. Lembra do templo, que eu falei do templo? Deixa eu apagar aqui. O templo, todo ano, uma vez por ano, o sumo sacerdote, descendente de Arão, levava no Santo dos Santos, o sacrifício pelos pecados de toda a nação. Isso ocorria ano após ano até chegar à cruz. Quando Jesus foi na cruz, o véu que separava foi rasgado de alto a baixo. Já não separa mais. O véu que separava
já não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Olha só, essa é uma música que nós cantamos, né? O véu que separava já não separa mais. Nós agora temos livre acesso ao trono da graça. O preço foi pago, o sangue de Jesus, e foi uma vez por toda a eternidade. Abre a sua Bíblia comigo, em Hebreus capítulo 9. Hebreus 9. Hebreus capítulo 9. Está escrito, versículo 25 e 26, está escrito: nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse morrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Versículo 28. Assim, também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou à destra de Deus. Versículo 14. Está escrito, porque com uma única oferta ofereceu para sempre quantos estão sendo santificados. Não, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Uma única oferta, uma vez para sempre, uma vez por todas. São as palavras aqui. Ele morreu a nossa morte, ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E um dia, muito em breve, ele voltará. Ele voltará. Amém? Em suma, a mensagem bíblica destaca que a redenção é um presente de Deus, né, que nos comprou pelo sangue de Jesus, trazendo perdão completo e um novo estilo de vida aos que creem. Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos ressurretos com Cristo para andar em novidade de vida. Novidade, em Romanos 6, versículo 4, fala de novo de qualidade diferente. Um novo para andarmos em novidade de vida, uma vida nova de qualidade diferente da vida que andávamos antigamente. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus e aplicamos em nossa vida, menos vamos deixar de pecar. Menos pecaremos até chegar a esse dia perfeito, quando seremos arrebatados. Aí teremos um novo corpo, sem natureza pecaminosa. Aí sim, estaremos eternamente com o Senhor. Amém? E aí é outro estudo que fala da tribulação, a volta aqui, os 1000 anos. Nós vamos falar de outra época. Tem poucos minutos aqui. Então, a ressurreição de Jesus como a garantia da salvação. Romanos 4, versículo 25. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículo 25 está escrito: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A ressurreição de Jesus, né, é a revelação que a obra foi satisfeita e nós fomos justificados mediante essa obra redentora. Então, a ressurreição de Jesus Cristo é apresentada aqui no Novo Testamento não apenas como um evento histórico, mas como a garantia fundamental e o selo da salvação de cada um de nós.
Enquanto a morte de Jesus pagou a dívida pelos pecados, a ressurreição assegura a eficácia desse sacrifício e a justificação do crente, conforme aqui Romanos capítulo 4, 25 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, eu vou ler para os irmãos. 1 Coríntios 15, versículo 17, está escrito: E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, a ressurreição de Cristo é a prova que a justiça de Deus foi satisfeita na sua morte. Ele ressuscitou e ele imputou a nós a sua justiça por meio da sua ressurreição na cruz. Sabe, Romanos 4, 25, que nós lemos, a ressurreição para a justificação. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Para a nossa justificação. Então, quando ele ressuscitou, é a prova de que a justiça de Deus foi satisfeita na cruz. Ele foi entregue pelas nossas transgressões. A morte de Jesus foi substitutiva, pagando a penalidade legal dos pecados de cada um de nós. Ressuscitado para a justificação. A ressurreição é a prova de que Deus, Pai, aceitou o sacrifício do Filho como pagamento total e suficiente. Se Jesus tivesse permanecido na morte, não haveria garantia de que o pecado foi vencido, como está aqui em 1 Coríntios 15, versículo 17. Sua ressurreição torna cada um de nós que nascemos de novo justos diante de Deus, inaugurando uma nova vida e selando a promessa de ressurreição futura para cada um de nós que nascemos de novo. 1 Coríntios 15, 17, a ressurreição como fundamento da fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecer nos vossos pecados. Mas graças a Deus, porque ele ressuscitou e ele está vivo. Sem ressurreição, sem salvação. Sem ressurreição, sem salvação. Paulo argumenta que a fé cristã depende inteiramente da realidade física da ressurreição de Jesus. Se ele não ressuscitou, a pregação é inútil e a fé é vazia. É isso aqui que está falando aqui em 1 Coríntios 15, 17. Mas graças a Deus que ele ressuscitou. Permaneceis nos vossos pecados, aqui no versículo 17 de 1 Coríntios. Se Cristo está morto, a morte venceu e o pecado continua reinando. A ressurreição é a evidência de que a morte foi derrotada, garantindo que o perdão obtido na cruz é real e eficaz. A ressurreição de Jesus é a evidência de que a morte foi derrotada, garantindo que o perdão obtido na cruz é real e eficaz. Resumo da garantia. A ressurreição conecta a obra histórica de Cristo à aplicação da salvação em nós. Prova da divindade e poder. Demonstra que Jesus tem poder sobre a morte. E isso está escrito em João, no Apocalipse 2:17. Apocalipse 2:17. Quando Jesus apresentou a João, o apóstolo João, na ilha de Patmos, ele disse: eis que estive morto, mas eis que estou vivo e vivo pelos séculos dos séculos. E tem a chave do inferno e dos céus. Está escrito lá em Apocalipse 2:17. E agora nós temos vida eterna com Deus. A ressurreição de Jesus garante a ressurreição futura dos crentes. Ele é a primícia dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. Olha lá, vamos ler 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, para a gente terminar nessa tarde. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3.
Bendito o Pai, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, a base da nossa fé. Sem ressurreição, a fé é em vão, é inútil. Mas com a ressurreição, e nós cremos na ressurreição, a salvação é segura e a esperança é viva. Temos uma viva esperança. Amém? Então, aqui nós estamos concluindo, né, esses 5 pontos sobre a obra redentora de Jesus, né? No ponto número 1, nós falamos sobre a encarnação e propósito redentor, né? Número 2, nós falamos também sobre a obediência perfeita de Cristo. Número 3, nós falamos sobre a morte substitutiva na cruz. Número 4, nós falamos sobre a redenção pelo sangue. E número 5, nós falamos sobre a ressurreição como garantia da salvação. E nós vamos falar mais sobre a garantia da salvação mais para frente em outras aulas também. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus te dê uma semana ricamente abençoada no nome glorioso de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Amém.